Olá, amigo do CMTO News. Estamos para mais um podcast, o podcast número 20, especial. E para esse podcast eu convidei as prezadas Marias, né? Maria Clara e Maria Saldanha, Maria Luísa. E o assunto que nós vamos discorrer aqui é sobre a hanseníase, a história da hanseníase, como ela chegou ao Brasil, os sintomas, etc. Sou César Augusto, professor de História, e Maria Clara, Maria Luísa. Fala com o público, se apresente para eles. Olá, tudo bom? Eu me chamo Maria Luísa, sou socorrista aqui no colégio, mas hoje eu estarei participando desse episódio comentando um pouco sobre a hanseníase no Brasil. Você como entrevistada, fala com eles aí. Ok, então, eu sou a Maria Clara, também sou socorrista junto com a Malu, e a gente está aqui hoje para poder acrescentar um pouco sobre esse tema, né, que é a hanseníase, tanto no contexto histórico quanto técnico no Brasil e no mundo. Tem uma frase muito importante chamada, a frase é o seguinte: o Senhor não deve banho a um leproso não por $1 milhão, eu também não. Só por amor se pode dar banho a um leproso. Madre Teresa de Calcutá. Sim. Se inscreva, compartilhe, esteja conosco. Estamos de volta. Bacana, Maria Clara. O público não sabe muito dos bastidores, né? Nós programamos esse tema já há algum tempo. Sim. E caiu no seu colo, assim, do acaso, entendeu? Bem de repente, né? De repente caiu no seu colo, e não vamos entrar em detalhes para o nosso público, mas não. Eu quero te parabenizar pela coragem. Obrigada, professor. Pela coragem mesmo de falar: não, professor, eu tenho pouco tempo, mas eu vou pegar para valer. Isso. E nós vamos falar sobre a hanseníase. E vai dar no vulgo, ou seja, no popular, é lepra, né? Sim. E Luísa também, eu agradeço a sua presença, viu, Luísa? Eu agradeço. Só torce para um time errado, mas tudo bem. Vou nem falar qual que eu torço, então. Qual time que você torce? Palmeiras. Ave Maria. Vamos embora? Olha, se ela estiver nervosa, é porque todo palmeirense, quando ele está diante de um tricampeão do mundo, que é São Paulino, oh, meu Deus, ele fica assim professor. mesmo. Ai, ai. Tudo bem, depois nós vamos falar de futebol lá na frente. Vamos. Enfim, você foi convidada, eu te convidei para falar sobre hanseníase, então não posso dizer que você escolheu, né? Eu te convidei. Sim. Mas eu vou fazer uma pergunta, e para você depois. Primeiro você fala. Por que vocês querem a área da saúde para sua carreira e futura? Por que a saúde? Professor, desde pequena, eu nunca pensei, na minha faculdade, no que eu queria fazer quando cresci. Sempre foi um assunto que eu nunca pensei muito. Eu sabia que eu tinha que estudar, tanto que eu estudo bastante, eu me dedico aos estudos, mas pensando que, se eu estudar qualquer faculdade que eu querer, eu consigo passar, que eu quiser, né? E a medicina em si, a área da saúde, foi depois do curso de primeiros socorros aqui no colégio, que a gente vai tendo contato. E, esse tema também me ajudou porque pessoas que têm hanseníase, por exemplo, são pessoas que são excluídas, não tem mais esperança. E a medicina muitas vezes entra com isso, né? Para levar essa pessoa uma esperança, uma alegria, um motivo para falar para ela: não, você não está sozinho, não acabou sua vida. Para dar uma solução para um problema que talvez tenha tirado total a esperança de uma pessoa. E é isso que eu acho que é mais bonito na área da saúde, no mundo de hoje, ainda mais no mundo de hoje, onde poucas pessoas têm esperança. O mundo tá tão, tantas coisas ruins acontecendo, que eu acho que falta um pouco esse olhar de alegria, de esperança. Mas dentro nele. da saúde, só a medicina, ou se você tem um plano B dentro da área da saúde? Professor, se eu não fizesse medicina... Minha irmã também já tá na segunda vez, não consegue, e tá estudando. Eu faria o concurso do Corpo de Bombeiros. Beleza. E você, Maria Luísa? Essa pergunta, né? É a mesma pergunta. Por que você escolheu a área da saúde? Eu não vou mentir, mas algo que a Maria Clara citou, o curso também me ajudou muito nessa decisão. Eu já estive envolvida na área por conta, dentro da minha família, eu tenho pessoas que trabalham na área da saúde, e esse interesse em poder ajudar, me sentir útil de alguma forma e poder contribuir, principalmente na área da saúde, foi onde eu me encontrei, basicamente. É um prazer. Eu não tenho vontade de cursar medicina, estou prestando vestibular para enfermagem, e tenho vontade de trabalhar na área de gestão da saúde, ou gestão hospitalar, e também um interesse que surgiu há pouco tempo, mas de prestar o concurso do Corpo de Bombeiros. Se você tiver memória boa, porque às vezes os alunos esquecem, né? Sim. Eu falei que ela gosta de mandar lá, eu falei: você tem estilo de liderança. Lembra que eu falei para vocês? A gente não fala de por acaso. A gente que lida com muito tempo, né, na educação, a gente vai
delineando os perfis dos alunos. E logo de imediato, você lembra que eu falei? Lembro. Você não tem como se esconder. Você se destaca logo, lembra que eu falei para você? Sim. Parabéns pelo seu talento. Obrigada. Cada um tem um talento, né? Então vamos lá. Clara, explique para o nosso público aí o que é a hanseníase, o agente causador, os sintomas. Ok. Fale um pouquinho, traça um pouquinho sobre o... Então tá. A hanseníase, ela é uma doença causada por uma bactéria, Mycobacterium leprae, e antigamente ela não é conhecida como hanseníase, né? Era a lepra. E esse conceito de ser causada por uma bactéria não é há muito tempo, é mais recente, né? Que foi descoberta pelo norueguês, que é Hansen, em 1873. Antes disso, eles acreditavam no mito da lepra, né? Que era por más ações ou então más atitudes que a pessoa recebia esse castigo e tinha essa doença acometida a ela. Só que, quando a gente vai estudar tanto a história da filosofia quanto das outras ciências, a sociedade antiga, para poder justificar as coisas que aconteciam, estabeleciam mitos. Então, essa lepra, como forma de castigo, era um mito para explicar algo que eles não tinham explicação. Mas, a partir de 1873, foram acontecendo coisas, pessoas que foram modificando esse olhar que a sociedade tem sobre a lepra. Então, ela é uma doença infecto-contagiosa. Ela é contagiosa através da saliva. Não é por contato, de toque, como muitas pessoas pensam. Não pode abraçar, não pode... Não pode tocar, não é isso. É mais pela saliva, pelo tosse, espirro. Quando você fala, às vezes você solta essa saliva em si. E foi aí, através de Hansen, em 1873, que foram caindo essas teorias de que a pessoa com lepra, ela não, com hanseníase, né, não podia ter contato com nada, tinha que ser excluída totalmente. Uns sintomas que essa doença tem são tipo, as feridas na pele, são o que todo mundo conhece. Por quê? Porque é uma doença que ela atinge o sistema nervoso periférico. O que seria esse sistema nervoso periférico? Tudo que não envolve o central. O sistema nervoso central envolve o cérebro e a coluna espinhal, a medula espinhal. Então, todo o resto das articulações, dos nervos, a hanseníase envolve. E causa o quê? Paralisias, atinge fígado, rim, não só a pele, como muitos pensam, além de atingir a pele. E as pessoas também costumam ficar mais inchadas. Você percebe na pessoa, assim, uma debilitação. E uma coisa que eles descobriram também é que não tem um alto nível de contágio. Tipo, a cada 10 mil pessoas, 17 têm hanseníase. Então, não é uma doença que tem um contágio tão grande como foi dado, assim, um palco a essa doença. Porque, tipo, poucas doenças, se a gente for estudar, tem tanta Exatamente. mídia quanto ela. Mas os casos de gente que tem hanseníase, tem casos graves. Tem, sim. De nariz que vai se deformando. Deformando, e nariz, Eu acho cabeça, que provavelmente pescoço. isso mexe, né? É aquela coisa, a pessoa fala assim, olha, uma parcela mínima que desenvolve isso. Só que você não sabe se você é a parcela mínima. Tem isso também. Quer falar, Luísa? Não, tá de boa. Tá bom, pode continuar. Tá. Aqui depois vai ter mais pra frente, né? Outra pergunta que aborda isso, mas nesse sentido, por exemplo, que o senhor falou mesmo, né? Dos sintomas em si. Sim. Por que essa doença assustava tanto? Porque como tinha muitas úlceras, feridas expostas, eram mais visíveis. Porque se for pensar, tem doenças que agridem muito mais, só que é internamente. Então as pessoas não viam, então não se assustavam tanto. Como ela é visível, então ela causava esse espanto na sociedade. Eu aproveitando aqui, eu assisti algumas aulas sobre a hanseníase, né? Até professores de biologia. E eu vou fazer uma crítica a todos os vídeos que eu vi, que eu li, todos, documentários que estão na TV Cultura, Globo, tudo, professor de biologia. E eu, como professor de história, eu creio que eu tenho uma autoridade para criticar esse ponto. Não sobre o entendimento que ele trouxe sobre o bacilo, Sim. porque isso aí realmente eu não tenho esse conhecimento. Mas antigamente tinha preconceito, as pessoas tinham preconceito contra o leproso. Aí eles querem não mais falar lepra e querem falar hanseníase para apagar esse... Só que o bacilo é como é que é o nome do bacilo? Mycobacterium leprae. Leprae. Então é o seguinte, cada época tem sua própria visão de mundo, sua própria história, suas próprias percepções. Então vamos lá. Para aquela época do século XIX, e recuando ainda mais na Idade Média, que nós vamos falar no decorrer, e também nos tempos bíblicos, que nós vamos falar daqui a pouco,
as pessoas não tinham esse entendimento que tinham hoje, Não. de que somente uma parcela mínima. Não havia microscópio, não havia Nada. uma série de alternativas médicas que hoje não existia. Então, como é que você queria que o cara não tivesse preconceito? É o que O medo, né? É o que ela até tinha comentado comigo antes, que ela teve uma frase que é... Assim, eu até falo sobre essa questão, né? O surgimento dos EPIs, né? Equipamento de segurança relacionado a questões de saúde, é algo recente. O medo relacionado à lepra não está preso aos tempos antigos, né? Mas Até até a hoje metade tem. do século XX ainda havia um preconceito enorme associado a isso, porque não havia tanto cuidado. E a falta de conhecimento relacionado a qualquer tema, pode ser até mesmo a hanseníase, né? Gera um medo, e esse medo excessivo que corrobora, assim, traz esse preconceito acerca do tema, porque a galera não sabe, aí acha que qualquer um pode se contaminar de qualquer jeito. Né? Assim. O preconceito que a gente fala é o pré-conceito Conceito, não no mesmo, sentido ruim. não no sentido negativo que usam de forma comum. Você não conhece algo e cria um conceito antes de conhecer. Exatamente, exatamente. Eu acho compreensível, Sim, entendeu? sim. Porque todo mundo tem medo de ter o nariz deformado, perder a sensibilidade, né? E o nome do médico é um holandês chamado Gerard Henrik Anauer Hansen. Saiu. É um nome assim, esse né? mesmo. Gerard Henrik Anauer. Anauer Hansen. Ele foi, na época, ele era holandês. E na Holanda, no século XIX, já existia um forte estudo sobre isso. E havia também um médico auxiliar que trabalhou, alemão, trabalhou com, eu vou esquecer o primeiro nome, que é Koch, que descobriu o bacilo da tuberculose. Então Simultaneamente. eles conviveram juntos, né, Sim. os dois. É tanto que quando a pessoa pega, não é por conta disso, mas incrivelmente se associa. Quando o indivíduo é suspeito de ter hanseníase, eles indicam você se vacinar contra a BCG, porque diz que a vacina do BCG ajuda a aflorar logo, caso você tenha incubado o bacilo. Olha, interessante. E no século XIX, a Holanda já considerava a hanseníase, lepra, né, como uma doença de Estado. No Brasil, o primeiro dado estatístico acontece em 1822. Sim. Mas o Brasil também é uma outra história diferente, né? Nossa formação vem depois da Holanda, tá? A Holanda já tinha um centro tecnológico melhor do que o Brasil. Enfim. Olha, só um comentário. Muito interessante isso que o senhor falou, da questão deles indicarem tomar a beta-HCG quando o neném, para prevenir para ajudar a desenvolver se você tiver o bacilo, porque né? É mais fácil, visível para tratar, né? Isso, porque quando a gente pesquisa sobre, fala que a hanseníase é uma doença crônica. O que seria essa doença crônica? Demora a se manifestar e quando se manifesta tem um longo período de tratamento, ou seja, demora muito para poder obter a cura. Então, isso é interessante porque muitas vezes, por exemplo, antigamente, como é que é o nome do confinamento que a gente falou? Isolamento compulsório. Isso, o isolamento compulsório, por exemplo. As pessoas achavam que era uma solução, só que a pessoa às vezes tinha hanseníase desde que nasceu. Então, quem tinha que ser contaminado ali já tinha sido contaminado. Isso atrasa até poder o tratamento e causa sequelas, que foi o que o senhor falou, por exemplo. O nariz deformar, tem gente que perde movimento de braço, as mãos de perna, atrofia as cartilagens mãos. vão... Corrói o céu da boca, até isso. É triste. E aí, então, é interessante isso, porque pode ver, através da evolução, que tem várias formas de precaver e tratar essa doença, né? Você percebeu que nosso podcast tem comidinha aí. Fique à vontade, pessoal. Fique à vontade. Beleza. Luísa, e faça uma relação, né, que eu coloquei aqui entre a lepra e as sociedades nos tempos bíblicos. Primeiramente, algo que eu posso citar é a questão na Bíblia, nós temos no livro de Lucas, capítulo 17 especificamente, conta a história dos 10 leprosos, onde Jesus cura os 10 e apenas um volta para expressar sua gratidão. Apesar desse não ser o foco principal da história, mas sim que Jesus reparou que os 10 estavam isolados da sociedade, que por não ter conhecimento a respeito da hanseníase, o diagnóstico não era dado por um médico, mas sim por um sacerdote. Então eles acreditavam que se uma pessoa era acometida da hanseníase, significava que ela possuía algum pecado encoberto. Então se eu tinha, significava que eu não havia me confessado, ou que eu estava errando, então eles julgavam, pré-julgavam. Uma coisa importante,
você quer ser médica? Historicamente, a medicina sempre esteve ligada ao religioso. Sim, Realmente, isso é verdade. Quando você falou isso, mas dentro do contexto atual, que houve uma separação do sacerdote e o médico hoje é um cara lá técnico. É um técnico. Mas antigamente, quase todas as sociedades antigas, quem se responsabilizava pela cura, era dos geralmente médicos. alguém relacionado à religião, na tribo indígena, o cacique. Sim, É Realmente. curioso isso aí. Nós vamos ver isso muito aqui pela frente ainda, até por conta dessa questão do milagre associado à cura Sim. que os leprosos tiveram. No livro de Levíticos também, no capítulo 13, 14, porque o livro de Levíticos são leis. Mas, Luísa, é o seguinte, eles não tinham esse conhecimento de hoje. E eles isolavam os leprosos. Aí vai para os professores de biologia que eu assisti aí, vai essa reflexão. E tinha que ser diferente? Não, estava certo. Eles não tinham a profilaxia que fala, que é o tratamento que, né? Eles Sim. não existia um conhecimento de tratamento que temos hoje. Para a época, o isolamento era o tratamento. Então, assim, se você for contextualizar, os medicamentos que tem hoje não existia naquela época. A alternativa era essa mesmo. Realmente. A pesquisa, o conhecimento veio surgir, é algo recente, querendo ou Sim. não. É fruto de um histórico, né? Exatamente, Não. né? Porque eles não possuíam, como posso falar, recursos suficientes para essa pesquisa. Então, o tratamento era o isolamento. Tanto que as pessoas que possuíam lepra, na verdade, era considerado assim: se sua pele estava clareada ainda, antes do surgimento de feridas mais escuras e mais profundas, você ainda não era isolado. Mas depois que as feridas iam se manifestando, iam piorando, aí a sociedade tomava alguma medida contra isso. E um método de prevenção seria esse isolamento, tanto que as pessoas acometidas de lepra viviam em cemitérios ou fora da cidade. Olhando para o leproso, realmente era tenso. Sim. Demais. O cara, ou seja, suicídio em vida, né? Assim, suicídio A antes do pessoa tempo. morreu, só não foi enterrada. É exatamente isso que eu quero dizer. E é Agora, engraçado. para a família, para a sociedade, era uma forma de o mal, né? Até nos desenhos. Tipo, meu irmão assiste muito desenho, tipo, porque tem desenho bíblico, né? Aí tem um episódio lá que fala isso, né? Tem os 10 leprosos, só que não sei se é dessa passagem da Bíblia, mas eles vão para uma caverna e eles têm um cabo, nesse cabo tem um saco na ponta. Aí se alguém de boa vontade quiser doar alguma comida, algum dinheiro, porque eles também não trabalham, ficam literalmente esperando morrer, né? Porque de onde eles vão tirar sustento? De onde eles vão tirar essas coisas? Então, tipo assim, eles tinham que ir lá da caverna, colocar o cabo para fora para poder colocar na sacolinha o alimento. Quiçá alguém passasse ali e desse. Então mostrava justamente isso, né? Além de isolar, também não prestava esse apoio, né? Era tipo, vão E adeus. e me deixem em paz, porque eu não quero ser contagiado. Só que, tipo assim, eu fui estudar e eu não julguei porque, se eu fosse observar, eu não tinha conhecimento. Se alguém com lepra aparecesse na minha frente, o que eu ia fazer? Correr? Ficar o mais longe possível dessa pessoa para mim não ser acometida desse mal. Literalmente. Apesar de ser um método doloroso, digamos assim, a sociedade toda concordava com isso. Não havia uma outra medida a ser tomada. Isso. Era difícil, mas era o que Tinha pra tinha a ser fazer. É feito. por isso que eu acho necessário fazer esse contexto, porque Sim. muitos não têm essa contextualização e falam, tá vendo como eles eram preconceituosos, tal, tal. Eu entendo que não era fácil mesmo, era um preconceito sim, só que tem uma explicação, entendeu? E realmente, a pessoa que fala isso na mídia também, ela quando estivesse em casa, duvido se ela tem um vizinho que tem rancenismo, meu filho pode brincar à vontade. Vai lá brincar com Eu aposto. É. Então assim, hipocrisia é isso, você na mídia falar bonitinho E e na por trás, ó, meu prática, filho, não brinca com teu vizinho não, que ele tem lepra. E ser verdadeiro é você ser o que é em todo lugar, né? sim. Ainda falando sobre os tempos bíblicos, eu acredito que mais assim contribuiu com esse imaginário sobre a lepra, ou hanseníase, foi a questão do pecado. Sim. O cristianismo, ele trata a questão do pecado, coisa que talvez outras religiões não tenham esse conceito. Então, o pecado é a transgressão da lei de Deus, né? O homem, quando foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi criado puro, santo. E, de acordo com a teologia cristã, quando há um rompimento entre Deus e o homem, o pecado é esse rompimento. O homem agora ele não está mais voltado para Deus, ele está voltado para as suas satisfações pessoais. Aí vem um pecado. Então, o pecado, para quem é cristão, o pecado é uma realidade.
Para quem não é cristão, talvez é uma coisa assim, é coisa de cristão, de crente, de católico, de protestante e tal. Mas, para quem é cristão, o pecado, ele é coisa séria. Sim. Você vê a história dos santos, né? Eles preferiam morrer do que pecar. Porque pecar era ferir o coração de Deus. Isso. E o pecado, a doença da época que ele simbolizava era a lepra. Assim como a lepra corrói a parte física, a carne, o pecado corrói o espírito. Isso. Você tem alguma coisa para falar nesse sentido religioso? Nas pesquisas Que eu sei, vocês são cristãs. Sim. Nas pesquisas que eu fiz, eu vi exatamente essa questão sobre, além da lepra acometer a carne da pessoa, ela era exposta à sociedade, porque acreditavam que se você estava em pecado, você era castigado por conta disso, e a lepra era considerado esse castigo. Então a pessoa era exposta, além das feridas, mas na sociedade, que julgava a partir dessas feridas, como se ela estivesse pecando, estivesse realmente decepcionando a Deus. Legal. Esse contexto de punição surge até quando vai Moisés liberta o povo do Egito, escravo, né? Quando eles começam a adorar as imagens. Aí Deus coloca aquela imagem da cobra que eles fizeram, todo mundo que olha para lá morre, né? Então, desde os tempos antigos tem essa como punição de Deus, né? Mas também é um pouco de, se você for pensar, a falta de conhecimento, porque Deus não vai punir você, porque também foge do livre-arbítrio, né? Mas para a época Era uma sociedade punição, estrita. exatamente. Na época, a sociedade não tinha esse conceito de Estado laico. Sim. Nós estamos mergulhados hoje, até quem não queira, no positivismo, no cientificismo, que a gente acredita que a ciência ela explica todos os fenômenos da vida. E aí é uma concepção filosófica isso aí. Hoje, nós temos esse pensamento, até demais, eu acho. Antigamente, não, a religião e a vida normal, a sociedade, era uma coisa só. Você tem um livro chamado A Cozinha Faraônica, né? Até no hábito de fazer comida. Acreditava que tinha entidades religiosas ali, agricultura, os deuses. E se você se afasta dos centros urbanos e vão para as zonas rurais, você percebe a presença de uma comunidade muito mais religiosa do que nós. Do que eu não sei, Por exemplo, está tendo uma catástrofe no Rio Grande do Sul. Sim. Uma visão religiosa, algum mal que o homem fez e Deus está punindo, alguma coisa tal. Uma visão científica, por conta do ambientalismo, tal, né? Você vê assim, os dois lados, se você for olhar bem, tem seus problemas às vezes. E até hoje, com todos os estudos, você vê, se você for pesquisar sobre o Rio Grande do Sul nas mídias, as pessoas falando, é por causa dos problemas que as pessoas têm, porque não tem amor, é por causa dos pecados que são cometidos, das atrocidades. Até hoje com tantos estudos, com os cientistas explicando a meteorologia para ter acontecido, ainda tem pessoas mas ainda assim, se Deus existe, ele também Sim, tem... continua tendo as punições, né? Até assim mesmo, não tem como eu falar que não foi ou foi, não sei. Ninguém sabe, na verdade, né? Por isso que a ciência não é uma certeza absoluta. Porque existe o mal também no mundo, né? Sim. De acordo com o cristianismo, não é só Deus, né? Tem um mal também, etc. É uma questão aí teológica que eu não vou entrar nesse meio, não. Luísa não, Clara. Senhor. Fale... a hanseníase, ela era chamada de lepra, ela comete ali no Oriente, né? Sim. Na África, pelo que eu estudei, parece que tem o surgimento na África ou no Oriente. Tem essa dúvida, né? E ela vem chegando no Brasil, na América. Sim. Como foi isso? Então, como o senhor mesmo falou, né? Os estudos apontam duas opções de origem para essa doença, que era tanto na África quanto na Ásia. Não tem nenhuma certeza ainda de onde foi de fato que aconteceu essa origem dessa doença. Só que essa doença tem maior aparecimento antigamente no Egito, né? Porque aponta lá que até há 2 séculos antes de Cristo já se manifestava essa doença no Egito e já tem estudos que comprovam que já existia. Na América, tanto nas Américas quanto no Brasil, não tem estudos que mostram que não existia. Mas os que aparecem até hoje falam que não encontram evidências de que os povos indígenas, que foram os primeiros a habitar o Brasil, até onde a gente sabe, não tinham essa doença. Então ela veio para cá através do quê? Dos colonizadores, que foram os portugueses e até os próprios escravos africanos que vinham nas navegações para trabalhar aqui. Então, principalmente esses escravos africanos, né? Que vinham e traziam essa doença para cá e acabava acontecendo a contaminação. Então, não há registros de que os indígenas, na história, as civilizações pré-ameríndias, né, que chamavam pré-cabralinas, né? Sim. Não havia a lepra, a hanseníase, né? Mas não é encontrado nenhum. Foi com a chegada dos europeus e dos africanos através das navegações, isso.
Até porque Bacana. quando eu vi a expressão que falava é que os povos indígenas no Novo Mundo ainda não tinham essa doença. E os colonizadores, com a vinda para cá, trouxeram essa doença para o Brasil. É uma pena, né? Sim. Mas acontece também Mas não tem como trazer só não pontos tem. positivos, professor. Não, não. Todo contato de sociedades Sim. acontece isso. E provavelmente doenças que não tinham lá, daqui foi para lá Foram para também. lá também, exatamente. Então vamos lá. Luísa, e nesse tratamento, assim, aqui nós estamos na chegada do europeu nas Américas, século XV, século XVI, basicamente. Isso. Qual era o papel da igreja com relação à comunidade leprosária, né? A igreja marcou muito essa questão dos tratamentos, porque não somente na área da saúde, mas questões políticas, a igreja sempre esteve à frente aqui na história do Brasil. E até o século XIX, a Igreja Católica mantinha algumas instituições asilares que eram responsáveis pelo tratamento da hanseníase. Inclusive, eles praticavam um ritual, que era o separatio leprosário, que consistia no quê? O enfermo, ele era deitado, e um líder eclesiástico que conduzia esse ritual. Ele era encoberto, na verdade, com um véu preto. Ele fazia algumas orações. O enfermo, ainda encoberto com esse véu preto, ele era... Como posso falar? Ele era... Abençoado? Era abençoado, e também ele era colocado em uma cova, vivo ainda, enterrado, Meu e Deus do depois céu. retirado, vivo, Caramba. com vida. Após Aos isso... olhos de hoje é terrível, isso é terrível. Horrível, É terrível, realmente. porque a pessoa com vida ser submetida a isso ainda, né? Eu vi alguns documentários sobre isso aí, Sério? que os hospitais dos Lázaros, era chamado Mal de Lázaro. Sim, Isso. Na Idade Média, os leprosos ou lazarentos. Era chamado de lazarento. Hoje as pessoas, eu sou lazarento. verdade. Não sabe nem por quê, né? Uhum. Andavam com sino. Exato. Pois não. Vou citar essa questão. Com vida, a pessoa era colocada numa cova, depois era retirada, e também era feita uma oração. Nisso tudo, a sociedade assistia esse ritual. Era mais ou menos assim, para contestar o que estava acontecendo, né? O líder eclesiástico falava que, em latim, mas traduzindo, falava que o enfermo era morto para o mundo e renascido para Deus. Após isso, ele deveria seguir algumas condutas, porque como a lepra era vista como um resultado, né, um castigo de um pecado, significava que ele estava vivendo uma vida errada, né, uma vida errônea, uma vida de pecados. E após o ritual, o enfermo era obrigado a viver uma nova vida. Ele recebia um novo nome. E nessa nova vida, ele deveria seguir algumas regras, condutas. Gente, isso me faz lembrar de umas passagens bíblicas. Sim. Quando tinha um leproso, alguém falava para Jesus: quem cometeu o pecado? Foi ele ou foi Ou o pai pai, dele? isso. Tem. Olha só, gente, veja só como é que são. Então, baseado no imaginário bíblico, a Jaciane, no podcast passado, ela falou sobre a importância da Bíblia para o Ocidente. Até na medicina, né? Tá vendo? Havia uma concepção de que o cara que estava com a lepra, ele era uma punição de um pecado, né? Nem só dele, né? Das Nem gerações das passadas. gerações passadas. Olha que interessante. Essa questão hereditária perdurou durante muito tempo, né? De que se eu era cometida, meu filho, meu neto, poderia também, só por eu ter tido. E além disso, mudança de nome, nova vida a ser seguida, eles também carregavam um sino, um badalo, que anunciava que um leproso estava chegando. Olhando individual para o indivíduo leproso é uma coisa absurda. Realmente. Mas, assim, olhando para o entendimento da época, não tinha. Assim, eu, como professor de história, eu vejo por esse lado. Para o entendimento da época, era a alternativa que eles tinham. E ainda bem que teve a religião, porque se já pensou, né? Morreu e acabou, não, pelo menos a sua alma será salva. Porque dentro do cristianismo, apesar que a gente não quer morrer, a gente quer, todo mundo quer ter questões materiais, só que o objetivo do cristão é salvar a alma. Sim, a alma é mais importante do que o corpo. A vida nessa terra é só para purificação dos pecados, literalmente. Exatamente. Você que nos acompanha, que já é um seguidor, continue seguindo nosso projeto nas mídias, no YouTube, História em Conexão, e no CMTO News, né, no Instagram, CMTO News. E aqui eu faço um abraço aqui para Ana Clara, que é participante do nosso projeto, Jaciane, Sara Andrade.
Nome legal, viu? Depois, nas aulas de história, nós vamos falar da família Andrade. Tem poeta também, né? Carlos Drummond de Tem. Andrade. As funcionárias e colegas de trabalho da biblioteca, obrigado pelo apoio aí. Você compartilhe, seja seguidor e não seja vacilão, beleza? Não fique vacilando, não. Sim, vamos falar do Brasil agora. Os casos das doenças no Brasil, né? E como a sociedade e a autoridade da época lidaram com a doença. Já começamos a falar um pouco sobre isso. Mas eu enviei um artigo, não sei se vocês chegaram a ter conhecimento, que tem um médico chamado Souza Araújo, né? O nome dele é Heráclides César, meu xará. Os Césares são danados, né? Já tá o que você vai falar. Então, mas vamos falar assim sobre como você já começou a falar, né? Sobre os hospitais, o tratamento a medicina, como era tratada a hanseníase no Brasil. E você já começou, pode dar continuidade. Tá bom. Se não me engano, a partir da segunda metade do século XIX, houve esse aprofundamento, principalmente aqui no Brasil, a criação de institutos, né? Sim. Se eu não me engano, o primeiro instituto Foi em Recife. Foi em Recife, situado em Recife, dá realmente esse cuidado, esse olhar mais específico sobre a hanseníase, com outros olhos, né? Mais voltado para a área da ciência. O Heráclides foi quem se destacou, não somente ele, nós também temos a Conceição da Costa, isso que era uma deputada, que até ficou conhecida como mãe dos leprosos, né? Ele e ela, Heráclides e Conceição foram um dos, como posso citar, defensores do combate a esse isolamento, né? Esse tratamento isolacionista da hanseníase aqui no Brasil. Eles foram os incentivadores da pesquisa. O Heráclides, a lepra, a hanseníase, na verdade, era um dos temas que ele mais pesquisava a respeito. Não só esse, também tinham outros dois temas, mas ele foi um dos que incentivou, publicou mais de 200 trabalhos acerca da hanseníase aqui no Brasil. Um intelectual muito importante. No início do século XX, havia um médico chamado Oswaldo Cruz. Foi ele que descobriu o mal de Chagas, né, se não me engano. E ele esteve também ali por trás das coordenadas, quando vai acontecer a revolta da vacina, se eu não estou enganado. Então, Oswaldo Cruz, ele tinha contato com o Souza Araújo. Naquele livro, naquele artigo que eu passei, fala do Hospital dos Lázaros, no Rio de Janeiro. Sim, eu vi. Fala das províncias, né? Por exemplo, São Paulo. Também tinha o dos Três Corações, que hoje é conhecido como Santa Fé, lá em Minas Gerais, que também era um leprosário naquela época. Sim, aí o entendimento naquela época era o seguinte, que ele era paranaense, se não me engano. E em São Paulo, achava que a doença, a lepra, ela migrava para as outras partes do país, vinda de São Paulo. E tinha um caso um foco também de hanseníase no norte, em Manaus, Amazonas. Então eles achavam o seguinte, que os nordestinos que iam para Amazonas e passavam por Pará, a maioria voltava com hanseníase. E em São Paulo também, né? Então São Paulo seria o foco da região sul e o Pará, foco da região norte. O Souza Araújo, ele defendia a segregação. Ele defendia que o leproso deveria ser excluído. Não sei se vocês chegaram a ter conhecimento, ele defendeu que que algumas ilhas do Brasil deveriam ser centros de leprosos. Centros de leprosos. Sim. Quer falar? Tá. Quando a gente foi falar, né, sobre como as autoridades e a própria sociedade em si se comportou diante do aparecimento da lepra e da hanseníase aqui no Brasil, teve aquele documentário que o senhor mandou, achei ele muito interessante, porque foram experiências de pessoas que realmente viveram na própria pele, né, essa exclusão social como solução, né? Que o comentário é de Vivian Ortiz, Hanseníase Ontem e Hoje, que eu acho interessante, quem quiser ir depois assistir. Boa indicação. Então, lá falava da Conceição da Costa, que era uma senhora, que eu esqueci o nome dela, mas ela falava, quando era pequena, ela começou como? A irmã dela beliscava ela, e ela não sentia dor, ela não sentia. Tanto que é uma dos sintomas da hanseníase, né? Perder a sensibilidade no corpo. Então você não vai sentir dor, não vai sentir gosto, e até no próprio tato. Você
Perde, passa a né? perder um pouco essa sensibilidade. Então, quando a irmã dela beliscava ela não sentia dor, e ela contava isso pra mãe dela, a mãe dela falava, essa menina já morreu por dentro, tipo, brincando, né? Só que depois, quando foram aparecendo os machucados, na Sintomas. pele, os sintomas na pele, teve aquele medo, porque antigamente ela contou que era tipo um camburão mesmo, preto, que chegava, e você não tinha opção de não ir se tratar, você tinha que Caraca. ir. Agora imagine, você tá na vida normal, em casa, de repente um camburão preto Para, passa... te joga lá dentro e te leva pra Deus sabe onde. Exato. Então era desse jeito, né? E aí ela falou que foi desse jeito. Só que a mãe dela tinha tanto medo do olhar da sociedade sobre elas, por quê? Se naquela casa tinha hanseníase e eles acreditavam que era hereditário, que era genético, então se ela tinha, todo mundo tinha. Então todo mundo ia cometer essa exclusão social. Então o que ela fez? Ela mesma se entregou. Ela falou para proteger a mãe e a irmã. Ela foi lá e falou: olha, tenho hanseníase e veio me buscar. Então buscaram ela, levaram para um tratamento. E ela falava que, mesmo sendo excluída, ela se sentiu muito humilhada dentro do próprio centro de leprosário, né? Tipo assim, a comida não chegava nela. Era tipo assim, ela ficava numa sala, então a comida deixada no chão, fora dessa sala, batiam na porta e falavam: sua comida tá aqui no chão, vem pegar. Então era como se ela tivesse realmente pagando por algo que ela nem tinha feito. E aí Tratamento triste. isso. E aí teve outra mulher também nesse documentário que ela falou que a tia dela foi laçada para poder ir nesse camburão, porque ela se recusava a ir. Saiu correndo pelo mato e foi laçada, arrastada. E ela foi levada. Os familiares não sabiam para qual centro ela ia, para onde ela ia, onde ela iria. E nem ficaram sabendo dela notícias durante nem após o tratamento. Só muito tempo depois descobriram que ela tinha morrido. Não sabiam onde tinha sido enterrada, então eles não têm nenhuma notícia. A última vez que viram foi ela sendo arrastada por essa corda, para esse camburão, para ser tratada. Então esse é um caso que foi relatado, Sim. mas demonstra que muitos outros passaram nem foram, por isso. exatamente. Então assim que era o tratamento, né, os lazarentos chamados, né, os leprosos, os acometidos pelo mal da hanseníase, eram tratados no início do século XX. Ela falou, essa mulher que eu falei primeiro, da irmã, né, que beliscava ela falou que, ela que falou dessa figura da Conceição da Costa, né, que ela foi deputada eleita em 19 de janeiro de 1947. E ela falou que para ela vê essa deputada como mãe dos leprosos, por quê? Porque a pessoa, ela era criança ainda quando foi diagnosticado com lepra, 15 anos, tipo, é jovem ainda, né? Não tem, assim, uma cabeça formada. Ela perdeu o afeto da família, afeto de pessoas, ela ficou sozinha no mundo, tipo. Então, ter alguém que se importava com eles e se importava com a forma que eles iam ser tratados, fazia que eles identificassem uma mãe, que é uma característica da mãe, né? Querer sempre o bem do filho. Então, essa Conceição da Costa criou uma associação paulista de assistência ao doente da lepra para combater a estigmação que tinha na sociedade contra esses leprosos. E ela foi uma das que proporcionou ao Brasil o tratamento, porque não tinha aqui no Brasil o tratamento, né? Porque mais para frente a gente vai falar sobre esse tratamento, né? Então tinha nos Estados Unidos, tinha em outros países, e ela proporcionou um pouco que esse tratamento viesse para o Brasil. Então, nos documentários que eu assisti, muitos viam ela como essa mãe, essa pessoa importante para a evolução do tratamento da hanseníase no Brasil. A hanseníase, ela pega muito em sociedades de pessoas pobres, né? Comunidades mais pobres. Tem um médico que até comenta Hoje que na Europa parece que não é muito, não tem muito, mas no Brasil tem bastante. Sim. Aqui no Tocantins tem bastante. Quer falar? Sim, sobre essa questão. Eu conheço pessoas que trabalham na Secretaria Estadual da Saúde, né? Principalmente aqui voltando para o nosso estado, Tocantins, né? Mas os casos de hanseníase, eles ainda existem, apesar de não ser tão falado, não possuir tanto esse foco na mídia, mas nos últimos anos aumentou o número de casos. Aumentou. Realmente. Então, e os casos são mais frequentes em comunidades mais pobres. Sim, justamente porque não tem higiene. Não tem. Exatamente. Então não tem. Então precisa levar riqueza para cidades mais pobres, né? Para melhorar. Né? Enfim, a quarta questão praticamente nós já estamos dentro dela. Você quer falar um pouquinho do Souza Araújo, um pouquinho da biografia dele? Não, sobre essa questão, né? Ele nasceu no Paraná, faleceu no Rio de Janeiro, ele trabalhou com Oswaldo Cruz, lendo um pouco sobre a vida dele, é citado sobre isso, e também que ele fez faculdade de medicina no Rio de Janeiro e foi um grande nome. Ele também foi vice-presidente é um nome em inglês, da International Leprosy Association, que é uma associação
internacional Modesta. sobre Em inglês, não consigo falar não. Falou melhor do que... Fluente. Vai lá. a respeito da hanseníase. Então, como o senhor citou, né, sobre ele ter sido esse incentivador sobre essa segregação, ele também foi bastante atrás, porque a lepra era um tema que ele gostava, ele pesquisou bastante a respeito disso. Ele tem que ser respeitado. E Sim. entender o que ele falava, né? Ser retirado, porque era o entendimento da época. Não, Ele era situado ao seu contexto. Não existe, só na mídia mesmo que fala assim, a pessoa está além do seu tempo. Não existe ninguém além do seu tempo. Todo mundo é fruto do seu tempo. Ele era fruto do tempo dele, da medicina da época, mas quem estuda a hanseníase tem que passar por ele. então, Ele é um grande, gigante. Fala, cara. você estava comentando aí, eu pensei no negócio. O senhor falou que ele apoiava essa segregação, né? Mas por quê? Porque, querendo ou não, o isolamento ainda é uma solução. Só que o que eles buscavam? A melhoria desse condicionamento no isolamento, que isso que foi importante. Ainda é uma solução. Exatamente. Porque uma das pessoas que fazem esse tratamento, elas ainda vão para centros para poder se tratar, porque ainda há uma contaminação. E se é possível evitar a contaminação, por que não precaver, né? Mas o que eu acho interessante é porque eles não fizeram como só descaso, tipo, você vai pra lá e não vamos atrás. Ele foi atrás de saber como melhorar esse tratamento, como fazer para diminuir e tratar essa hanseníase. Bacana. Vamos aqui para os finalmente, né? Vamos. Você indicou um documentário. Sim. Eu vou indicar a obra de Souza Araújo, né? Eu acho que quem gosta desse assunto, fica aí. É só dar um Google lá, Heráclide Souza Araújo. Você vai encontrar vários artigos científicos de médicos, historiadores, de enfermeiros que trabalham, estudam. Souza Araújo. Vocês vão... Essa obra aí tem em PDF, eu vi ela Tem lá. PDF, disposição aí. Então, Maria Clara, como é que trata a hanseníase? Então, o tratamento dela hoje, ele é feito através da poliquimioterapia. Por quê? São vários antibióticos, três antibióticos usados ao mesmo tempo. Eu vou tentar falar o nome deles, que é difícil, Sim. mas Temos uma professora de inglês aqui na mesa. Não é nem inglês isso aqui, eu não sei nem que nome é. Vai lá, amiga. Enfim, é rifampicina, dapsona e clofazimina. São esses três antibióticos que são aplicados ao mesmo tempo para a pessoa. Aí esse tratamento ele pode variar de 6 a 12 meses. O que vai definir isso? Se a pessoa tem hanseníase paucibacilar, o que é isso? Até 5 lesões. Ou multibacilar, mais de 5 lesões. Se for a primeira, que é menos de 5 lesões ou até 5 lesões, serão 6 meses de tratamento. E se for a partir da segunda, aí já são 12 meses de tratamento com essa poliquimioterapia. Só que essa poliquimioterapia são muitos antibióticos, então é um tratamento forte e causa efeitos colaterais. A pessoa fica morena. Sim, não. Não escurece a pele, não? Não, assim, não sei. Pode ser que Escurece. sim, eu não vi isso não. Não, mas escurece a pele, sim. Os que eu vi aparece, elas têm náusea, febre, tremores, cefaleia, cianose. Cianose. Cianose, né? Seria o quê? Pontos do dedo azuis, arroxamento da pele, isso mesmo que você falou. Desmaios, fadigas, Como taquicardia. não tem uma palavra técnica, né? Eu Cianótico, fiquei assim, pronto. uai, mas tá certo. Então ela causa efeitos colaterais fortes, porque são 3 antibióticos ao mesmo tempo. E o tratamento é longo. Sim, 6 então a as 12 pessoas meses. têm que ter medo mesmo. Sim, tem que ter medo. Mas só que ainda bem que tem os recursos, né? Sim. Foi não. E aí, pensando assim, como evitar essa doença? Que é o que muitas pessoas falam, né? E tá, e como é que eu faço para não pegar essa doença? Eu não sei ao certo, mas o que eu pesquisei, os artigos que eu vi falam que essa doença, como o senhor falou, ela é uma doença que eles até tratam como socioeconômica. Por quê? Os que mais acometem ela são os que têm baixa renda econômica. Por quê? Porque Não tem vacina, né? não tem vacina, não tem acesso a saneamento, Mas sabe... hábitos saudáveis. Só que ela não escolhe, claro, se você pode ter uma boa condição e pegar. Eu acredito que qualquer doença que acometa nervos é difícil. Sim. A herpes, ela não tem tratamento. E não é para apavorar vocês, mais de 90% das pessoas têm algum tipo de herpes. Sim. Né? Mas nunca apresentou. Eu não tenho. Eu acho que eu não tenho. Mas eu não sei. Porque é uma doença silenciosa. Quando a imunidade baixa, parece aqueles... Aparece, sim. Né? Então, um dia eu vi um médico falando, olha, mais de 90% tem. Agora, sim, sorte que a maioria não apresenta. E aí, porque ele vai falar que fica no lugar do nervo,
onde os medicamentos não alcançam direito. Professor, e se o senhor for pensar, lá no próprio documentário tem uma mulher que falava assim, ela ia fazer o tratamento, melhorava, mas quando voltava para casa piorava. E ninguém sabia por quê. Por quê? Ela descobriu que a sobrinha dela tinha a hanseníase, só que não tinha sintoma. Então, quando ela voltava e tinha contato com a mesma bactéria de novo, ela continuava a passar mal. Então, isso vai no que o senhor falou, né? Muita gente nem sabe que tem. Só que aí, às vezes, também, você tá lá, você se trata e você piora do nada. Não é do nada, entendeu? Às Pelo vezes que eu você tá vi, tendo contato pelo que fixo com a doença. resumindo o que você disse, o tratamento, na verdade, é melhorar a situação econômica. Isso. Higienização, né? Não é isso? Não, a prevenção, né? Porque o tratamento é a poliquimioterapia. Exatamente. Prevenção, higiene, higiene, etc. Hábitos saudáveis. Exatamente, mas não não tem uma prevenção assim de um remédio, de uma 100%, vacina, não existe. Né? A ciência, o Viva a Ciência de uns anos atrás, Viva a Ciência tem que descobrir um dia isso aí. Porque o Viva a Ciência é pessoas que acreditam cegamente na ciência. Quem sabe um dia ela chegue, né, a esse entendimento. Mas hoje, eu quero mostrar nessa minha brincadeira que nem a ciência ajuda muito, mas não é um Deus. Não tem a solução para tudo. Não tem a solução para tudo. Espero que um dia ela chegue a esse ponto. É isso. Ou seja, pegou. Muitas pessoas pegam, mas não sabem que tem. Talvez até nós, assim, nós não sabemos. Exatamente. E se apresentar, não seja afastado, né? Tem tratamento. Tem tratamento. É demorado, Mas tem tratamento. Quanto a você, siga, compartilhe. Quer falar mais alguma coisa? Só os tratamentos, por mais que pareçam grandes, assim, tem nos postinhos de saúde, tem como você saber e buscar esse tratamento. Então, não é difícil o acesso. Então, SUS, postinho de saúde, todos eles oferecem esse tratamento. Então, se você tem sintoma, busque para poder evitar até a contaminação de mais pessoas. Bacana. Compartilhe. Se tiver alguma dúvida, deixe os seus comentários abaixo. E vamos para a próxima. Valeu. Daqui a pouco. Estamos de volta. Olha, se vocês assistiram os primeiros podcasts, não tinha nada disso aqui. Mas por que eu estou trazendo suco? Porque tem pegadinhas para as nossas convidadas. E as pegadinhas começam pelo coração. Se tivesse alguma trilha sonora, fazia aquela coisinha. Para ela ficar tranquila, um suquinho aqui, ó. Para ela ficar tranquila. Isso não estava nos planos, só para constar. Nossa convidada aqui, ó. Você nem me falou, Luísa. Jaciane. Ô, Senhor. Aqui. Pode focar nas duas, eu acho que você consegue. Maria Clara, é com você, Maria Clara. Não eu quero sei. saber quem, Deus. além de Jesus Cristo, da tua família, porque ela vai falar assim, não, é Deus. É Deus. Não. Deus eu já sei. Quem Oh, Deus. mexe com o seu coração? Ô, professor, meu Deus, professor, que é isso? Olhe para aquela câmera Não, e professor, mande tenho um beijo para vergonha. ele. Então, professor, o senhor não vale, professor, que isso? Então, né, o senhor falou, né, Deus, minha família, mas, todavia, entretanto, né, não vou negar, todo mundo Para já minha equipe sabe. amada aqui, ó. Eu tô conhecendo uma pessoa, professor. Distribuindo vocês quatro aí. Eu estou me relacionando com uma pessoa, Que bom, cara. sim. E você, Luísa? Namoro. Ah, certo. Namoro já, vai fazer 1 ano. Ele é fiscal, viu? É daqui do colégio? Não, Ela. o meu. O seu, eu sei, conheço? Não sei, professor, você conhece Cauã? Ih, já citou os nomes. Não, já tá, joga as palhas. Falem alguma coisa pro Cauã aí. Hã? Não, professor, I'm sorry, não vou falar, não. Assim, nas câmeras, vocês estão se conhecendo. Sim, Bacana. meus pais já conhecem ele já. Então, se os pais já conhecem, então não tá só se conhecendo. Não, professor. A gente tá sempre se conhecendo um ao outro, né? Ó, eu ainda não conheço a Maria Luísa 100%, não conheço o senhor 100%. Mas não tem nada a ver eu com o Cauã. Não, Eu sou né, realmente, professor, não tem nada a ver. Tá bom. Não, professor. Maria... Vou embora. Tchau, gente. Não, fica aí. Não, manda um abraço pro seu namorado aí. Beijo. Aí, Fala o nome dele. Vitor. O nome dele é Vitor. Vitor. Famoso VT. Daqui do colégio também. Não é não. Porque quando vocês estavam na primeira série, eu lembro de vários casais que estavam se formando. É.
Ao contrário de muitos colegas que conversam muito com você sobre isso, eu não converso nada. Vocês viram que eu dou minha aula e tal. Mas eu não entro nessas coisas que eu vejo colega, o professor chega pra você, ainda mais as professoras, por ser mulher, né? Tal. Eu não me envolvo não, mas assim, eu não sou doido, né? Eu fico observo assim, né? Beleza. Clara, você toma suas decisões por você ou espera que outros tomem por você? Não, eu tomo por mim. Eu sou uma pessoa bem Beleza. decidida, eu tento ser, pelo menos. Então você toma por você, não. Não me importo com... É porque, querendo ou não, uma coisa que meus pais sempre falaram pra mim, as consequências dos meus atos, das minhas escolhas, quem vai sofrer sou só eu. Então, eu não tenho que deixar que outros escolham pra mim, porque depois, quem vai ser submetido àquela escolha sou eu. Bacana. Pensar assim, eu tento pensar assim sempre. Tá certo, porque muita gente só externa a culpa pros outros. Ah, eu fiz isso porque você fez. Não, você fez. Porque você quis fazer. Então, é bacana, cara, assumir as suas responsabilidades. Você também é assim, Luísa? Como é a pergunta mesmo? Você assume as responsabilidades pelos seus atos? Sim. E uma coisa que a Maria Clara até chegou a citar, né? Eu costumo pensar muito antes de tomar uma decisão. E algo que minha mãe me falou, eu guardo sempre, que é pra gente nunca tomar uma decisão sob efeito de emoção, seja ela boa ou ruim. No calor do momento, tomar uma decisão, porque na hora eu tô sentindo isso, ou depois eu tô estressada, eu vou tomar essa decisão, nunca dá certo. Você pretende casar, Luísa? Sim. Com quem? Ora. Olha, gente, quem inspirou esses momentos românticos do CMTO News é Ana Clara. Ana Clara? Eita! Ana Clara. Vai cair dentro. Cadê? Quando é que ela vai vir responder essas perguntas aqui? Algum defeito que você não gosta? Seu, defeito seu, que você não tem, esquece de livrar e não consegue. Eu não deixo os outros tomarem minhas decisões, mas, todavia, às vezes eu acho que não é ruim isso, mas eu penso muito nos outros no sentido de que eu tô sempre preocupada mais com o outro do que comigo mesmo. Eu acho que isso é um defeito. Não é um defeito, mas assim, às vezes isso é ruim, porque às vezes, tipo, eu prefiro a felicidade da outra pessoa do que a minha. E às vezes nem sempre você vai ter a reciprocidade. Não. Eu já sei como é que é. Posso falar uma coisa que é uma teoria que eu cheguei assim, sozinha? Fale. Reciprocidade não existe. Não existe com ninguém. Mesmo que a pessoa te ame, ela não vai te amar igual você ama ela. Porque a forma de amar das pessoas, a forma de gostar, a forma de conhecer é diferente. Então não tem como você esperar uma reciprocidade. Geralmente pessoas que não são tão egoístas, que gostam de ver o bem do outro e às vezes, né, ele sofre um pouquinho porque ele espera que o outro faça por ele e às vezes não faz. A mesma coisa, não é? Então, porque não é a mesma é pessoa. É o destino. Exatamente. Luísa, churrascaria ou pizzaria? Pra hoje à noite, você levaria teu namorado pra que lugar? Deixa eu ver. Pense rápido. Peraí. 1, 2, 3. Pizzaria ou churrascaria? Pizzaria Borlino. Pensei numa churrascaria, mas eu gosto da pizzaria. Tá certo. Clara, o que você faria de forma diferente? O que você faria de forma diferente se você tivesse a convicção de que ninguém vai te julgar? Não, professor, que pergunta é essa? O que eu faria? Não sei, nunca tinha pensado nisso. O que eu faria se eu tivesse a convicção? Tic-tac. Não julgar? Uma coisa que você faz, mas sabendo que ninguém vai te julgar, você faria. Vou fazer, ninguém vai me julgar mesmo? Tá. Os pecados escondidos. Não é pecado. Não é pecado. Professor, eu sempre me cobro muito em questão de ser uma boa aluna, por exemplo, né? Então, tipo, eu sempre faço as tarefas sempre no prazo. Eu nunca durmo na aula. Então, uma coisa que eu faria, eu dormiria a hora que eu quisesse. Sargento sou, tenente, né? Tenente. Mas eu não durmo. Olha, ano passado eu fiz uma prova. Não foi um erro assim, foi uma questão que poderia ser anulada se os alunos tivessem percebido. Por exemplo, Não perceberam. não. Quais são as datas? Assinale a alternativa correta, relacionando as datas com os fatos, respectivamente. Geralmente se coloca uma data primeira e outro fato depois. Por exemplo, o dia do fico foi antes da independência do Brasil. Tá. Foi antes. Então, eu coloquei a data ao contrário, como se fosse ao contrário. A independência foi antes do dia do fico. Na data. Aí a professora, uma da professora falou, olha, o certo é colocar o dia do fico primeiro e a data de independência depois. Eu mesmo, não tinha percebido isso. Professor, acho que eu fiz essa prova bem aí, ó. É você que eu tô falando. Aí, observe como são as coisas. Aí eu falei para a professora, se os alunos perceberem, eu cancelo. Se não, eu não cancelo. Sabe por quê? Porque assim, se tiver uma boa vontade, você entende.
Concorda comigo? Uhum. A pessoa ser julgada. Ó, por exemplo, independência e proclamação da República. Sim. Eu colocar nas respostas a Proclamação da proclamação República e primeiro. depois independência. Eu sei que se tiver uma boa vontade você entende, mas eu sei, não leva pro coração não, que os alunos aproveitam qualquer coisa para cancelar, para É ganhar um verdade, ponto. é verdade. Eu falei para ela, se alguém se perceberem, eu cancelo. Ninguém percebeu. Aí ela falou, mas teve um aluno que percebeu. Quando ela disse que teve um aluno que percebeu, eu só pensei na Maria Clara. Foi eu mesmo. Aí ela veio, aí eu falei para você, olha, se tiver mais pessoas perceber, eu... Mas eu lembro que eu falei, professora, eu percebi, Detalhista. porém não interfere. Se a pessoa souber a resposta, ela vai marcar a resposta certa. Viu aí? Detalhista e chefe. A resposta certa. Por que palmeirense? Ah, vai, essa Por que história. torcer para time que não tem mundial? Ai, meu Deus. Esse tipo de coisa a gente escolhe. Eu odeio modinha. Tipo assim, Então, se flamenguista é todo modinha. mundo tá usando a Essa aqui é sandália, eu flamenguista não porque a vou. mãe dela é. Eu não gosto do Flamengo porque todo mundo torce pro Flamengo. É, ué. Aí, tipo assim, tem nem graça torcer pro Flamengo, ele tá sempre ali, né? Então. Aí, pai é palmeirense. meu pai é palmeirense, muito palmeirense, né? Meus irmãos também. Então, tipo, desde pequena, tem essa influência, mas principalmente pela minha avó. Porque eu tenho muitos irmãos. Eu tenho 6 irmãos. E aí, meus Rapaz, pais teu sempre pai é trabalharam. Família ativa. Então. E aí, meus pais trabalhavam fora. E eu ficava muito com a minha avó. Então, tipo assim, eu tinha minha avó como mãe antes dela falecer, né? Minha avó era palmeirense, assim, que o Palmeiras fazia gol, ela dava cambalhota no chão. Então, A minha família é toda palmeirense, sabia? aquilo ali foi me cativando. Então, tipo assim, ó, Tudo, pai de pai. hoje eu não consigo torcer pra nenhum time que não seja Palmeiras, tipo, brasileiro. Não consigo. Eu fui ver assim, esse não tem mundial, eu não vou querer. Olha Você, aí. teu pai é São Paulino, né? Tipo, lá em casa esqueço isso aí, é ó. uma mistura. Meu pai é São Paulino, minha mãe torce pro Santa Cruz, é um time lá de Pernambuco. Pernambuco, Série D. Não Série D caiu nem mais joga porque mais. não tem outra série. E você foi pro Flamengo. É, Lá em casa, uma eu e minha decepção. irmã. Meu irmão é corintiano, é uma bagunça lá em casa. E eu fui pro Flamengo. Mas a gente já Sim, já acabou de sei. confirmar a pauta aqui da podcast do Flamengo. E agora? Ah. Tá de pé, Ana Clara? A gente vai fazer da história do Flamengo. Sério? Tá bom. O apelo é grande. Me chame. Eu não aceito fazer essa pauta. Porque eu sou São Paulino, né, cara? O time Eu também apoio, professor. Não feche essa pauta. Tá bom. Vamos fazer um dia, tá bom. É o seguinte, para finalizar, antes das considerações finais, a última pergunta. A quem você confiaria a sua vida aqui na Terra? Eu sei que todo mundo vai falar Deus, né? Aqui. A quem você confiaria a sua vida? Oh, Deus. Maria Clara? Ô, professor. Cauã? Ai, deixa eu pensar. Não sei, Vai porque pensando, você. eu não sei se eu iria querer que alguém morresse, né? Tipo, sei lá, ficasse com controle, assim, total. Confiar a vida. Fala enquanto ela pensa. É uma questão muito pessoal. Por É. exemplo, eu considero muito Maria Clara. Maria Clara, eu conheci ela num período da minha vida, assim. de Pode ser, alguém da sua, formação, né? pode ser alguém da sua família Pois também. é, eu pensei em Qualquer alguém pessoa. da minha Aqui, família. na Terra, Deus a gente confia, mas assim, falando aqui na Terra. Eu acredito em minha mãe. Sua mãe. Era E minha você? mãe. Meu pai. Cauã? Não, professor, calma aí. Isso é algo muito. É muita vida. Enfim. Não que eu Maria não Clara, confie, tá? faça suas considerações finais. Considerações finais, agradecimentos? O que você falou, o que Tá. você achou do podcast, do que você estudou. Ok. Dê um recado pro público aí. Então, primeiro eu queria agradecer ao senhor pelo convite de estar Obrigado, aqui por com nada. essa equipe, foi muito bom. Foi uma experiência muito boa, tava muito nervosa antes do podcast começar, tava aqui, assim, rodando essa biblioteca. Mas nossa produção deixa a gente tranquila. não Isso, deixa? nossa, muito bom. E esse projeto é um projeto muito interessante, porque te incentiva a estudar, a buscar conhecimento sobre temas que você nem, tipo, percebe no dia a dia. Agradecer a minha amiga aqui, que topou estar aqui com a gente, né, porque querendo ou não, é um Indicação grande sua. apoio. Eu indiquei, né, não contei pra ela. Oi, foi eu que fiz você estar aqui, tá bom? E as pessoas que estão assistindo, ajudem o projeto a crescer, porque é um projeto interessante, que ajuda tanto a escola quanto os alunos que participam do projeto. E eu estou aqui à disposição, se quiser chamar mais vezes, pode chamar. Luísa. Ctrl-C, Ctrl-V no que a Maria Clara falou, mas realmente eu estava bastante ansiosa antes de chegar, mas foi um bate-papo descontraído. Eu amei o tema, Sim. principalmente voltado nessa área da saúde. É um tema bastante importante. Eu agradeço o senhor pelo convite. Por nada. Foi um prazer estar aqui hoje. E indico vocês assistirem outros episódios a respeito aqui do CMTO News, porque vai ser um momento bastante proveitoso. Nós temos um agendamento já um pouco grande, né? Então, provavelmente, ano que vem os alunos já têm uma agenda fechada para o ano que vem. Ano que vem? Já. Chique.
Mas vocês têm meu contato, vocês deixam registrados. E muitos tem alunos, são ex-alunos, e vocês podem vir participar na condição de ex-alunos. Verdade, professor. Beleza? Fico feliz também por você estar aqui no podcast. E quem sabe um dia você seja entrevistada, né, Luísa? E você Sim, é a parte 2, né? Eu apoio. Então eu fico feliz. Eu deixo para vocês duas aqui essa barrinha de chocolate. Obrigada, professor. Como ela é entrevistada, eu vou ficar devendo para você, peço desculpas. Eu fiz um chaveirinho com a foto dela. Beleza? Mas quando for você, terá o seu. Tranquilo. Que massa. E também já tinha mandado fazer quando foi indicado, porque eu falei que tinha outro rapaz que estava também na fila. E Botei o eu chaveiro? já tinha feito. Eu peço desculpas por isso. Tranquilo, professor. Para o nosso pessoal da biblioteca aí, ó, as professoras, um negocinho aí. E para a minha amada produção, Sara também. Passa uma parte para ela, uma barrinha de chocolate. Beleza? Muito obrigada. Muito obrigada, professor, viu? de verdade. Viu? E quanto a você, não seja vacilão. Compartilhe. Seja seguidor, deixe os seus comentários abaixo. Se eu não souber responder tudo, eu chamo um professor de biologia para responder, beleza? sobre a hanseníase, né? Tchau para vocês.